Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 27. Efésios 4, verso 27. Hoje você vai decorar um texto, mais um texto bíblico. Repita comigo: não deis lugar ao diabo. Guarda no seu coração essa palavra. Eu estava orando, clamando a Deus, como de costume. Eu tenho o hábito, quando chego na igreja, eu entro numa salinha, apago toda a luz e tenho aquele momento de oração. E eu pedi: Senhor, qual a mensagem para quarta-feira? E o Senhor falou o texto, Efésios 4, verso 27. Não deis lugar ao diabo. Então preste atenção no que o Espírito de Deus vai falar conosco. Convido você a baixar sua cabeça neste momento. Você que está me acompanhando online, Deus vai falar com você nesta noite. Senhor, eu convido o Espírito de Deus para comandar esse culto, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, tocar em cada coração, Senhor. Que o Senhor venha trazer fé, esperança, ânimo, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, nesta noite, Senhor, trazer uma palavra que venha a cada coração, Pai. Mas que essa palavra de exortação, que nós possamos aplicar para nossas vidas, Senhor. E que possamos, Senhor, de uma forma, ó Deus amado, como filhos obedientes, colocar em prática, Senhor, esta palavra, Senhor, que é recado de Deus. Amém. Efésios capítulo 4, verso 27, é um texto tão pequeno, mas o apóstolo Paulo, ele traz essa ênfase para a sua igreja. E ele estava agora, neste momento, em Roma, preso. E o apóstolo Paulo, mesmo na prisão, ele traz uma palavra de fé, de esperança para a sua igreja. Mas o verso 4 fala algo muito interessante, porque ele, no verso anterior, fala assim, Efésios capítulo 4, verso 26, irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí entra a mensagem: não deis lugar ao diabo. Com certeza hoje, nesta noite, e muitos que estão me acompanhando online, vão liberar perdão para sua esposa, para o seu esposo, filhos pedindo perdão para os seus pais, e os pais liberando perdão para os seus filhos, porque é noite de conserto, gente. É noite de fechar as brechas. Jesus está voltando, e o inimigo está desesperado, porque ele se aproveita quando nós damos brecha. Então eu quero trazer algumas verdades aqui, que com certeza vocês vão ser muito tocados pelo Senhor. Agora, interessante que a gente tem textos bíblicos que a gente tem na mente, no coração, que decora. Um exemplo, Salmos 91, verso 7, caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que me guarde na minha caminhada. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, fala que o inimigo está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa capturar, possa destruir. Mas o Senhor, maior aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não o toca. É muito maravilhoso você saber os textos bíblicos. Mas eu vou dizer uma coisa: o diabo não respeita se você der brecha. Se você der brecha, guardar mágoa, ressentimento, se você continua nos teus pecados de estimação, você pode citar para o diabo todos os textos bíblicos. Ele vai dizer:
eu tenho autoridade para tocar na sua vida. Por isso, amados, a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, mas o maligno não toca. Mas o apóstolo Paulo, ele traz essa verdade: não deis lugar ao diabo, não dê espaço. E quando fala lugar, fala de topografia, o espaço que você dá para ele, ele entra. A Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que o inimigo está ao derredor, bramando como leão, desesperado para tocar na sua vida, para destruir a sua vida, para destruir a sua família. Mas a boa notícia, Salmos 34, 7, ao nosso redor acampa os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e os livra. Mas, então vamos hoje entender o que significa dar o lugar ao diabo. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui nesse contexto: irai-vos, verso 26, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando a gente peca, vá correndo confessar os teus pecados. Quando você foi ofendido, libera perdão rapidamente. Quando a tua esposa, de repente, ela falou algo que te entristeceu e você ficou aí magoado, se conserte. Porque a Bíblia fala: não se põe o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixe para amanhã. Não durmam brigados, porque senão os dois não vão dormir. Não deis lugar ao diabo, porque o diabo, ele age quando nós quebramos princípios, amados. Então hoje, o que o Senhor quer compartilhar conosco, essa palavra muito séria: não deis lugar ao diabo. Se você que tem, um exemplo, tem diabetes, você sabe que se você exagerar nos doces, você está agravando sua diabetes. Então, gente, eu vejo algumas lições importantes que eu quero passar para você. Se você abre a porta da sua casa, deixa a porta aberta a noite toda, o ladrão pode entrar. Então Satanás se aproveita de corações feridos, corações magoados, ódio, amargura, raiva, raiz de amargura. Tudo isso é prato cheio para o inimigo ele estabelecer fortalezas na nossa alma, gente. A Bíblia menciona que Caim ficou com inveja de Abel, porque a oferta de Abel agradou o coração de Deus, e Deus não se agradou da oferta de Caim, porque ele deu do resto, e ele ficou tão emburrado, que ele acabou matando o seu próprio irmão, por inveja. Saul, ele viu aquele grande feito, Deus usou Davi, um jovenzinho, para derrotar o gigante Golias, e ele se tornou um dos oficiais do exército de Israel, e de repente ele escuta as mulheres, todas as vezes que eles voltavam da guerra, as mulheres cantavam: Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. E Saul falou o quê? Eu matei 1 milhar, Davi matou 10 milhares. Ele já quer meu trono. Aí o diabo começou a fomentar no coração de Saul inveja, ódio, e chegou ao ponto que Saul tentou algumas vezes matar a Davi, mas Davi teve que fugir, teve que ir para o deserto. Mas, amados, no tempo e na hora certa, Deus trouxe juízo sobre Saul. Então nós vemos, amados, que
quando damos lugar ao diabo, o diabo vai usar a pessoa como instrumento para derrotar o seu irmão, para oprimir o irmão. Por isso, amados, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala: aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não toca. Então, que você ande na presença de Deus, ande em santidade, ande em obediência às promessas de Deus, e assim Deus vai te usar de uma forma poderosa para detonar as obras do diabo. E você vai implantar o reino de Deus, você vai ampliar o teu território, e as portas do inferno não prevalecerá contra a sua vida, porque maior aquele que está contigo, que é o Espírito Santo de Deus. Então, amados, a nossa chamada é andar em santidade, em obediência, e andar nos princípios da palavra do Senhor, porque só assim você vai ter autoridade contra Satanás, você vai prevalecer diante das circunstâncias adversas, porque, amados, quando a gente peca, o que acontece? Você tem um inimigo que vai te acusar, que vai apontar o dedo em riste, e aí você acaba arrefecendo na fé. Então, queridos, entenda: quando você está magoado com seu irmão, quando você está em pecado, o que acontece? Quais são os resultados? Arrefecimento espiritual, abatimento, tristeza, falta de motivação de ler a Bíblia, de orar. Perdemos a alegria de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Então eu vejo que essas coisas acontecem quando nós damos lugar ao diabo. Então a maior batalha que nós enfrentamos, gente, é na mente. Agora, como proteger a nossa mente? Provérbios capítulo 4, verso 23. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda o teu coração. Deus deu um sonho para José: José, você vai ser um homem poderoso na terra. Era um jovem, adolescente, e Deus falava assim que a família dele um dia reverenciaria ele como uma autoridade, como um homem muito importante. Mas de repente, ele conta os sonhos, e agravou mais a situação, porque ele era filho amado do papaizinho Jacó, que dava toda atenção para José, e isso criou uma animosidade, um conflito entre irmãos, e eles ficaram odiando. Agora Deus vai fazer dele um homem mais importante que toda a família, que todos vão se curvar diante de José. E de repente jogaram ele no poço, falaram: agora você vai morrer. E de repente um dos irmãos tiveram a ideia de vender ele para as tribos nômades e levar para o Egito, e assim, em vez de ele morrer, José, eles pensaram: vão ganhar um dinheiro em cima dele, e assim venderam José para o Egito. Mas a Bíblia fala que José não guardou mágoa. José aprendeu nesse processo a liberar perdão. A maior prova, gente, que quero afirmar para você, que ele liberou perdão quando ele entrou na casa de Potifar para trabalhar como um simples servidor na casa de Potifar, que era um general de Faraó. A partir do momento que ele entrou, a prosperidade veio naquela casa. E o general Potifar percebeu e disse: a partir do momento que você entrou na minha casa, eu só prospero. Eu estou sendo abençoado pelo Deus a quem você serve. Então quero dizer para você que quando você não guarda mágoa, mas decide liberar perdão, mesmo você passando pelo processo, você abençoa as pessoas que estão ao teu redor. Porque quando você não libera perdão, o que acontece? As pessoas que estão ao teu redor vão sentir a opressão maligna, porque a Bíblia fala: quando nós estamos debaixo da presença de Deus, do cuidado de Deus, as pessoas são abençoadas.
Amém? Porque você é um filho obediente. Aonde você vai, você leva a presença de Deus, você leva a bênção de Deus. Você não é um Jonas. Aonde você vai, você afunda o barco dos outros. E a Bíblia fala, amados, que José, quando chegou a hora, ele se revelou que ele era o homem, o segundo homem mais importante da face da terra, governador de todo o Egito. Ele tem os seus irmãos na palma das suas mãos, e ele fala assim: eu perdoo vocês pelo que vocês fizeram, mas vocês não se sintam culpados, porque vocês foram instrumento de Deus para me chegar aonde cheguei. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que estão passando por momentos de humilhação, momentos de afronta, momentos talvez de injustiça, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante, porque o Senhor promete: o humilhado será exaltado. Deus não esqueceu de você. Então, queridos, não dê lugar ao diabo ficar emburrado, ficar aí triste, ficar aí lambendo feridas do passado. Se a pessoa a quem você ama te magoou, libera perdão, abençoa, porque se a Bíblia diz, Mateus 5:44, abençoai os que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem, quanto mais as pessoas próximas da gente. Abençoa. Teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então não guarde mágoa no teu coração, porque esta mágoa vai cheirar mal. Eu sempre falo, é como um lixo. E lixo, quando você fica aí 2, 3 dias com esse lixo, ele cheira mal. E esse lixo pode trazer problemas emocionais, até problemas físicos, até problemas mentais. E é comprovado quantas pessoas que chegaram ao manicômio, porque ódio, e o ódio, os demônios se apossam, entram. Então, queridos, nesta noite é noite de conserto. A Bíblia fala, Provérbios 28:13, aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Se você quer a bênção de Deus para a sua casa, a partir de hoje, como foi citado pelo irmão Dácio, Mateus 6,6, entra no teu quarto, e Deus que te vê em secreto, Ele vê o teu coração, Ele vê as tuas motivações, Ele vê as tuas atitudes, é Ele que vai te recompensar. Porque quando você peca, quem vai te recompensar é o diabo, e a recompensa dele vai trazer dor de cabeça para você. Então, queridos, a palavra de Deus para mim e para você, fecha as brechas nesta noite, libera perdão, dá um basta a esse pecado de estimação, ande em santidade. Olha que texto forte. 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está em mim, deve andar como eu andei. Aquele que diz que está em mim, deve andar como eu andei. E aquele que anda na presença do Senhor em obediência, esse tem autoridade para dizer: Satanás, com toda a tua tropa, cai fora. E a Bíblia fala, e o inimigo baterá em retirada, porque você tem autoridade, tem poder. Por isso, amados, não dê legalidade ao inimigo. Certa vez, Davi, o rei Davi, o homem poderoso nas batalhas, não foi para a guerra, falou: eu vou descansar e vou curtir meu palácio. Aí ele descansando, ocioso, o diabo colocou uma vizinha do outro lado, linda, maravilhosa, estava lá tomando banho, nua.
E Davi apreciou. E Davi, no outro dia, será que aquela mulher linda, maravilhosa, porque o diabo não bota uma encrenca, não. No outro dia ele, não vou para a guerra. Na mente dele, eu vou. Gente, tem uns crentes assim, vou dar aquelas olhadinhas no TikTok, lá no Instagram. E muitas vezes o diabo coloca aquelas imagens que a pessoa gosta. Quem gosta de compra, ele vai botar aquelas coisas bonitas. E o que tem de crente aí endividado porque compra. Então o inimigo sabe onde está o teu ponto fraco. E no outro dia Davi vai lá no pátio e estava lá aquela mulher linda, formosa, tomando banho. E a Bíblia fala, ele desejou e ele foi além, mandou chamar aquela mulher, deitou com aquela mulher, e aquela mulher ficou grávida, e ela falou, estou grávida. Ele chama o marido que estava na guerra, e fala assim, passa a noite com a tua mulher. E quando se vai para a guerra, não pode ter relação com a sua esposa, não pode, tem que ficar com os soldados. E ele era aquele homem, Urias, radical, que obedecia à lei. E Davi ficou tão furioso que mandou o seu general, Joabe, mandar aquele soldado fiel para a frente de batalha, para morrer, para encobrir o pecado de Davi. E amados, e esse pecado trouxe tantas consequências, e o profeta confrontou o pecado de Davi, e Davi se arrependeu amargamente, mas trouxe consequências para os seus filhos. Então quero dizer para vocês, meus queridos, os 5 sentidos são as portas de entrada da alma. As principais, cuidado que você está vendo, cuidado que você está ouvindo. Para de dar ouvido à fofoca. Para de dar ouvido a pessoas bajuladoras. Cuidado com as pessoas que se aproximam de você. Cuidado que você está vendo, amados, nas redes sociais. Tem tanta gente falando besteira, falando das coisas de Deus, mas tantas besteiras, textos fora de contextos, e as pessoas engolindo tudo, porque não discernem a palavra de Deus. A Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Queridos, nós temos que filtrar aquilo que a gente está vendo, está ouvindo. Cuidado aquilo que você está engolindo. Nesses dias aí, quem gosta de bebida alcoólica, estão tendo o maior prejuízo, porque bebidas batizadas, bebidas com etanol, já matou algumas pessoas, e algumas pessoas perderam a visão. É assim que o diabo faz. Ah, você gosta de Coca-Cola? Ah, eu vou botar um veneninho e você vai sofrer. E assim, cuidado, porque muitas vezes um filme que você está vendo traz aquele cunho de morte, o misticismo, algo que vai contra os princípios da palavra de Deus, e você vai recebendo e vai achando tudo é normal. O adultério, a mentira, a prostituição, a violência. Pode notar que os bandidos é que são os mocinhos. É uma quebra de valores. Irmãos amados, você entregou a vida para Jesus, viva a palavra, ande na palavra, coma a palavra de Deus, medita de dia e de noite, porque está escrito em Josué 1:8, não cesse de meditar no livro da lei, antes medita de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito, então prosperarás o teu caminho.
E você será feliz, porque quando você anda no propósito de Deus, quando você anda em obediência, você desfruta da paz de Deus. Pode notar, quando a gente faz algo errado, você perde a paz. Queridos, o inimigo quer roubar a tua paz, ele quer roubar a tua alegria, ele quer roubar o teu casamento, ele quer destruir a sua vida, quer destruir seus filhos. Mas Deus te chamou para você ser um guerreiro, ser uma guerreira e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Capeta, vai caindo fora, porque essa casa quem comanda é Jesus de Nazaré. E eu e a minha família servimos ao Senhor e decidimos andar nos princípios da palavra do Senhor. E o inimigo não entra nesta casa. Por quê? Você está vigiando, você está orando, você está todo dia se alimentando da palavra de Deus, louvando a Deus, se fortalecendo na fé, vindo na igreja. É muito importante, porque, amados, a Bíblia diz que a fé vem no ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Por isso é muito importante a gente estar na casa do Senhor. E o mais maravilhoso é quando você incorpora as promessas de Deus, quando você toma posse da tua chamada. Você é um instrumento de bênção para as pessoas que estão ao seu lado. Você é um entusiasta, você é uma pessoa apaixonada por Jesus, você está focado em Jesus e não nas coisas deste mundo, amado. Que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? As pessoas hoje estão invejando aquele que está por cima, aquele que tem fama, tem sucesso, tem carros maravilhosos, tem as coisas deste mundo. A gente vê hoje no Instagram, você percebe tudo filtro. As pessoas parecem lindas, mas tira a máscara, misericórdia. Tudo aparência, gente, tudo aparência. O mais importante, busque a presença do Senhor, e o Senhor vai encher o teu coração de amor, e o Senhor, Ele vai preencher todo o vazio na sua alma, porque hoje as pessoas estão carentes, as pessoas têm necessidade de serem aceitas, as pessoas têm necessidade de receber like. A gente vê hoje tanta vaidade também no meio dos pastores, tanta vaidade, querido. A Bíblia diz que João Batista disse, falaram: escuta, você está vendo que o mestre está sobressaindo? Os discípulos aí querendo despertar a inveja em João Batista, e João Batista fala: o que importa é que eu diminua, mas que Jesus cresça. Então, queridos, vigie a tua alma, vigie teu coração. Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque são as fontes são fontes de água viva. Então não deixe o diabo contaminar o teu coração com amargura, comparações. Não deixe o inimigo contaminar o teu coração. Não libere perdão. Se vinga. Permaneça firme, não ceda. Queridos, hoje o Senhor está falando: libera perdão para a tua mulher, ame a tua mulher, porque quanto mais, marido, você amar a tua mulher, mais ela vai responder com amor e vai fazer você feliz. E assim, amados, o esposo ame a sua mulher. Vamos renovar esse casamento, gente. Você não precisa levar sua mulher lá, uma viagem maravilhosa do sonho para Afeganistão, lá Coreia do Norte. Você pode levar num lugar bonito aqui, que tem aqui em São Paulo, tantos lugares maravilhosos, Praia Grande. A sua mulher vai ver a sua motivação é com amor, gente, com carinho. Vamos hoje
declarar a Satanás: chega, eu quero agradar o meu Deus. Eu quero cumprir o propósito do meu Deus. Eu quero ser um guerreiro. Eu quero ser uma bênção ambulante. As pessoas vão me conhecer não como aquele crente camaleão, troca de cor de acordo com o ambiente. Na igreja ele bota a capa, aquela capa de santidade, e canta, ora, maravilha. E a esposa fala: ele é uma bênção só na igreja. Nós temos que ser bênção dentro da igreja, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, porque, amados, as pessoas estão olhando para você, Deus está vendo você. Se a Bíblia fala: entra no teu quarto, Deus que te vê em secreto Deus vai te recompensar. Por isso um filho obediente é abençoado, é agraciado com bênçãos. Ah, mas pastor, estou passando um perrengue terrível. Mas mesmo na prova, o pão de cada dia não vai faltar para você. Mesmo nesse tempo de perrengue, a presença do Senhor é contigo. Mas quando chegar a hora da colheita, você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre. Queridos, pode aplaudir mesmo o Senhor, glória a Deus. E o Senhor falou muito ao meu coração: nós somos a geração do arrebatamento. E o Senhor está falando para a igreja: é tempo de arrependimento. 2 dias atrás eu fiz um velório de uma pessoa que participava aqui dos cultos, até de quarta-feira, um irmão, membro da igreja, mais de 25 anos por aí. Eu falei: gente, eu vim trazer uma palavra não para a pessoa que está aqui nesse caixão, aqui só está o corpo. Vim trazer o recado aqui para vocês. Se vocês morrerem nesta noite, onde vocês vão passar a eternidade. Lá tinha espíritas, católicos, todo tipo de religião. E aí eu deixei bem claro: Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então, queridos, eu aproveitei, porque é na casa do luto que é o lugar que a gente reflete sobre a vida, o que você tem feito para Deus, o que você está fazendo para o Senhor. Então, cuidado, não dê lugar à carne, não dê lugar ao diabo, não dê lugar às coisas deste mundo, mas dê lugar ao Espírito Santo, e Deus vai fazer de você um instrumento poderoso nesta terra. Amém? Eu convido você a baixar sua cabeça neste momento. Como fechar as brechas? Oração diária, o hábito de jejuar, hábito de ler a Bíblia todos os dias, hábito de estar na casa do Senhor e se alegrar de estar na presença do Senhor, porque na casa do Senhor a sua fé é renovada. Tenha o hábito de louvar a Deus, porque você não é mais deste mundo, você é filho, você é filha, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo Jesus, você é da família real, você é povo santo. Você que está me acompanhando online neste momento, é tempo de conserto. Jesus está às portas. Hoje o mundo está assustado porque a movimentação para a terceira guerra mundial já está acontecendo, e muitos não estão reparando, muitos não estão percebendo o cenário mundial, a qual hoje as nações super poderosas que têm mísseis nucleares já estão se preparando para esta grande guerra mundial. E muitas vezes nós estamos preocupados com as nossas coisas pessoais. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas.
Coloca Deus em primeiro lugar, foque no Senhor, e Deus vai cuidar de você, Deus vai conduzir você à terra prometida. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do vosso coração. É Ele que vai pleitear a tua causa, é Ele que vai julgar a tua causa. E se os inimigos se levantarem contra você, se levantou contra Deus, porque é Deus que te defende, é Deus que cuida de você. Maior prova deste amor que Ele enviou o Espírito Santo de Deus para habitar em você. Então deixe o Espírito Santo de Deus extravasar através da sua vida. Dê liberdade ao Espírito Santo. 10 minutos de pecado vai trazer um prejuízo tão grande. 10 minutos de prazer vai trazer angústia, opressão. E o inimigo pode roubar a sua vida. Então não dê lugar ao diabo, não dê espaço, não subestime o inimigo. Jesus, quando foi tentado lá no monte, quando estava em jejum, em consagração, o próprio Satanás tentou persuadir Jesus para desistir da sua chamada. E questionou o cuidado de Deus, questionou a filiação. Se tu és o Filho de Deus, prove, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde a Satanás: não só de pão viverá o homem, sim da palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu aquelas 3 investidas do inimigo, tentando a Jesus. Jesus venceu com a palavra e venceu com renúncia. Renúncia. Que nesta noite você renuncie a sua vontade, renuncie a sua carne e diga: eu decido, eu faço essa escolha, eu decido obedecer a Jesus, eu decido perdoar. Esta noite Deus está falando, tem muitas pessoas que precisam liberar perdão. A esposa do Charles Clark, uma mulher na televisão, na frente de mais de 100 mil pessoas, num grande ginásio, e ela declara com a sua boca: eu libero perdão para esse assassino que matou meu marido. Essa declaração desta mulher jovem, com 2 crianças pequenas, ela liberou perdão para aquele homem. Ela não ficou prisioneira daquele homem, porque se ela não liberasse perdão, ela ficaria prisioneira daquela pessoa. E quando nós não liberamos perdão, aí vem a raiz de amargura, vem o ódio, e o diabo destrói essa pessoa, levando à depressão, ao suicídio. Mas ela liberou perdão, porque a justiça é Deus que realiza, é Deus que faz justiça. Nesta noite, primeiro apelo quero fazer: alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Primeiro apelo: se você quer entregar sua vida para Jesus e dizer: eu quero Jesus, eu quero que Ele feche as brechas, eu quero que Ele conduza a minha vida, eu quero que Ele tenha ingerência na minha vida, eu quero que Ele comande a minha vida. Levante a sua mão, porque é noite de salvação. Quem é o primeiro? Você que está me acompanhando online, quer entregar sua vida para Jesus, você pode entregar sua vida para Jesus. Há um QR Code, porque é noite de salvação. Tem alguém aqui nesta noite? Não tenha vergonha, porque é noite de salvação. Noite de salvação. Jesus quer te libertar hoje. Não perca a oportunidade. Vem cá, meu querido. Ó, o primeiro corajoso. Glória a Deus. Quem é o segundo? Não temas, porque esta noite é noite de salvação.
O mais importante Ele está fazendo, entregando a sua vida para Jesus. Vem cá, meu querido. O Senhor está me mostrando aqui que existe duas pessoas que querem vir, mas não estão conseguindo. Essas duas pessoas, Deus está queimando o coração. E uma dessas pessoas, o inimigo está assoprando muito na sua mente para tirar a sua própria vida. Vem aqui na frente para entregar a sua vida para Jesus, porque hoje Jesus está fechando a sua cova. Não temas. Vamos ficar com os olhos fechados, porque essas duas pessoas, hoje Jesus quer trazer libertação. Uma está sendo muito atentado por esse espírito de morte. A outra pessoa, Deus me mostra que não consegue dormir de noite. Há uma angústia tão profunda. E hoje Deus quer libertar. Você veio aqui nesta noite pedindo libertação, mas dá esse passo de fé. Entregue a sua vida para Jesus. Aleluia. Faça essa oração comigo. Mais uma pessoa. Não temas. Repita comigo essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Senhor Jesus, eu te confesso que Tu és o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Amém. A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Que Deus te abençoe, viu, meu querido? Deus está te dando saúde hoje, viu? E Deus está abrindo seus caminhos. Eu vejo hoje um papel sendo liberado, um documento está sendo liberado, que estava amarrado. Jesus é teu advogado e teu justo juiz. Deus está desembaraçando tua vida material, viu, meu querido? E a partir dessa noite você vai dormir como um bebê, viu? Porque Deus está tirando toda inquietação, peso, fardo, amarração espiritual caiu por terra hoje, viu, querido? Você pediu para Deus hoje libertação e Ele traz libertação, viu, querido? Jovem, Deus atende hoje teus pedidos, viu? Todo mal está sendo quebrado na sua vida. Toda obra de feitiçaria está sendo anulado, está sendo detonado na sua vida. E Jesus hoje traz paz. Você pediu paz. É verdade? O Senhor me mostra. O Senhor me disse aqui: a minha filha está pedindo paz, porque ela não aguenta mais essa angústia que ela sente na alma. Jesus é o príncipe da paz. Jesus abre também os teus caminhos, viu? A sua área sentimental, Deus está agindo. Na sua área material, Deus está tocando também no teu emocional. Ele é o melhor psicólogo. Deus está trazendo cura na tua alma, libertação para a sua alma. E você vai voltar a ser aquela mulher alegre, porque Jesus é a alegria do Senhor. Nossa força é, porque Ele é Pai, Ele quer ver os seus filhos felizes. Receba a tua vitória, viu? E uma grande causa Deus está liberando também na justiça. Deus está fazendo justiça na sua vida, viu, querida? Deus ouviu o teu clamor. Você pediu só paz, mas Deus está te dando um balaio de bênção. Amém? Receba. Nossos queridos vão orar, vão interceder por vocês. Eu quero que venha aqui na frente todos aqueles que hoje entenderam a mensagem. Eu quero hoje fechar as brechas na minha vida. Vem aqui na frente, porque hoje
você está dizendo: Senhor, eu tomo posição. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na área material, emocional, sentimental, espiritual, profissional. Porque hoje o inimigo está sendo envergonhado. Porque quando o filho se posiciona, tem a reação de Deus: eu vou abençoar. Irmãos, todas as vezes que o povo de Israel pecava, mas quando o povo se arrependia, Deus, na hora, Ele falava assim: eu vos abençoarei de uma forma extraordinária. Queridos, eu estou sentindo uma unção tão maravilhosa aqui do Espírito Santo de Deus, porque hoje vocês entenderam a mensagem. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Né, Geraldo? Você é templo do Espírito Santo. Ele já foi cavalo do diabo, já foi aparelho de Satanás, mas vivia no cemitério fazendo trabalho para matar e prejudicar a vida dos outros. Hoje está aqui, servo de Deus. Há mais de 8 anos, quando entrou num culto de quarta-feira, veio aí interessado numa mulher que o convidou para a igreja para vir, mas ele estava interessado, mas veio aqui, me falaram, chegou um pai de santo aqui, um bruxo, nem pai, fala um bruxo da pesada, daqueles da pesada. Eu falei assim: eu entrego na mão do Espírito Santo o problema, isso aí não é meu problema. Quando eu fiz o apelo para aceitar Jesus, quem foi o primeiro? O Geraldo. Fechou todos os centros, nunca mais foi visitar cemitério. Vem na casa do Senhor. E na casa do Senhor, há mais de 8 anos, serve ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. As pessoas as quais ele tinha relacionamento, que eram pessoas que sempre estavam próximo dele, ameaçaram de morte. Quantas vezes, se ele viesse na igreja, fala: olha, maior aquele que está comigo. Porque agora não eram os demônios que garantiam ele, agora é o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. Queridos, pra vocês terem uma ideia, olha a raiva do diabo. Quase 1 metro de distância, a pessoa puxou o revólver e tentou acertar o rosto dele, a 1 metro de distância. Está aí o Geraldo aqui. Então quero dizer para vocês, Jesus, Ele transforma o criminoso num homem de bem. Ele transforma uma prostituta numa mulher de caráter. Jesus, Ele tem poder. Por isso, amados, você foi chamado para ser um terrorista de Jesus. O que é isso, pastor? Aterrorizar a Satanás. Você vai aterrorizar o capeta. Você vai botar ele para correr. Sabe por quê? Não é na força do teu feijão, não, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. É no poder do Espírito Santo. Você vai pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do diabo. É uma vida de oração, uma vida de consagração. É que você vai implantar o reino de Deus. Quando você orar, o céu se abre e Deus age, porque está escrito que 2 concordar na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, se ele há concedido pelo meu Pai que está nos céus. É você e o Espírito Santo de Deus em concordância. Você vai andar em triunfo, em vitória, em força, em força. Então, meu querido, a partir desta noite, você que está me acompanhando também pela internet, você vai entrar na sua casa e vai dizer: demônios que roubam meu sono, cai fora no nome de Jesus, porque eu vou dormir e eu vou ter sonhos das coisas de Deus e eu vou descansar.
O que você ligar na terra, Mateus 18:18, é ligado nos céus. O que você proibir aqui na terra é proibido nos céus. Irmãos, chega de dar ibope para os demônios, gente. Pastor, ore por mim, chore por mim, clama por mim, interceda por mim, jejue por mim. Querido, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto, Ele vai te abençoar, porque você tem um grande intercessor que se chama Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 26, o Espírito Santo de Deus intercede por você, e quando você não consegue orar, Ele intercede até com gemidos inexprimíveis. Então para de se lamentar, para de olhar para trás, para de ficar olhando para as dificuldades. Diga: gigante, eu vou contra ti no nome do Senhor Deus dos exércitos. E hoje você vai tombar, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. A oração, a palavra, quando você ora, a palavra não volta vazia. E Deus vai ser glorificado com a tua atitude de fé. O ano está difícil para você? Declara: a partir de hoje, dia 1º de outubro de 2025, eu vou experimentar o melhor de Deus, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar minha mente, vai guardar o meu coração, e eu vou prevalecer, porque quem está na minha vanguarda é o leão da tribo de Judá. Quem está na minha retaguarda é o leão da tribo de Judá. E ai do inimigo ousar me tocar, porque aquele que tocar num filho de Deus, tocou na menina dos olhos de Deus. Então, querido, fecha as brechas. Pai, nós estamos neste momento agora, Pai, momento solene, momento de posicionamento. Nós estamos numa guerra, Pai. Nós vemos, Senhor, hoje esse acontecimento que aconteceu terça-feira, o presidente americano chamando todos os generais dos Estados Unidos, preparando eles para a guerra. Senhor, hoje o Espírito Santo de Deus está chamando a igreja: se prepara, porque a guerra é espiritual, e nós vamos vencer essa guerra se posicionando, e não guardando, e não ficando preso a viés, as ideologias, mas se apegando na palavra e declarando: a partir de hoje eu não vou ser um analfabeto da Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, eu quero conhecer os personagens da Bíblia, eu quero memorizar a palavra de Deus, porque fazendo desta forma a minha oração vai ter impacto, a minha oração terá fundamento, e eu terei resultados, e eu experimentarei a presença de Deus, a glória de Deus, e eu contemplarei os anjos do Senhor, porque isso não é prerrogativa para apóstolos do passado, para os profetas do passado. O Senhor abre nossa visão, porque eu estou andando no Espírito, eu adentro no reino do Espírito, e entro na presença do Pai, e venho e recebo a resposta, sim, e o amém de Deus. Senhor, eu quero declarar nesta noite, Pai, tudo que está amarrado no reino espiritual na vida dos teus filhinhos, seja agora desatado, seja rompido agora, Pai. Todas as bênçãos, porque se o inimigo estava retendo por conta de legalidade, hoje caiu por terra, porque nós nos posicionamos aqui nesta noite, e hoje nós estamos liberando perdão para aquelas pessoas que nos ofenderam, nos magoaram, nos traíram, nos humilharam. Nós liberamos perdão, porque a justiça pertence a Deus. Senhor Jesus, eu quero declarar nesta noite, Senhor, a justiça de Deus está sendo liberada agora nas nossas vidas. Deus vai fazer justiça, porque está escrito:
Lucas capítulo 18, verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, embora pareça demorado? Tu és o Deus de justiça. Tu és o Deus que contempla quando o teu filhinho entra no quarto. O Senhor contempla o nosso secreto, o Senhor contempla o nosso coração, o Senhor contempla a nossa motivação, e a palavra do Senhor é clara: nós não vamos sair da presença do Senhor sem Ele nos abençoar, porque o caráter de Deus é de bondade e misericórdia. O Senhor não tem plano de derrota para ninguém. Os planos que o Senhor tem para nós é planos de honra, é um sonho. Ó Deus, o Senhor tem sonhos para concretizar nas nossas vidas, Senhor. Aqui ninguém foi chamado para ser capacho do diabo. Aqui ninguém foi chamado para ser cavalo do diabo. Aqui ninguém foi chamado, Senhor, ó Deus, para ficar debaixo do jugo de Satanás. Nós estamos assentados nas regiões celestiais, reinando com Jesus, e o inimigo está debaixo dos nossos pés, e podemos pisar nele serpentes e escorpiões. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do diabo. Eu quero declarar, o Senhor está me falando, estou liberando cura. O Senhor está falando, estou liberando curas milagrosas, porque o perdão libera a cura, e o Senhor está liberando hoje curas milagrosas. Pessoas que estão me acompanhando pela internet, o Senhor está liberando curas milagrosas. O Senhor está liberando portas de oportunidade que estavam fechadas. O Senhor está abrindo portas. O Senhor está hoje abrindo portas. O Senhor está desembaraçando teus negócios. O Senhor está desembaraçando tua vida material. Deus está mandando te dizer: eu estou liberando as bênçãos que estavam retidas. De calamassuri andarabacanta lamaias. O Senhor está trazendo alegria no nosso coração. O Senhor está trazendo hoje uma nova fé, uma fé renovada. O Senhor está trazendo alegria no teu coração. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Está escrito, Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos no Senhor, porque Ele é bom, e a sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu profetizo hoje restauração nos casamentos, renovação, Senhor, nos casamentos. Renova os relacionamentos, Pai. Renova, Senhor. Aqueça esse casamento frio, Pai. Aqueça, Senhor. Que esse marido volte a amar sua esposa, que o esposo volte a amar sua esposa, que os filhos respeitem os pais, que os filhos sejam libertos das drogas, os filhos sejam libertos da rebeldia, os filhos sejam libertos das ideologias diabólicas, no nome de Jesus. Nós reivindicamos nossa família para Jesus. E eu declaro nesta noite, Jesus, que hoje o Senhor está entrando com providência, Pai. Porque quando nós tomamos posição e o Senhor age, e nesta noite teus filhinhos ouviram o recado de Deus e se posicionaram vindo aqui na frente, como um ato de entrega. Senhor, eu quero declarar hoje, Pai, começa um novo tempo, tempo de colheita, no nome de Jesus. Eu não sei se você tem algum parente, algum amigo, familiar, pai, mãe, sogro, sogra, cunhado, cunhada, alguém que esteja doente, esteja precisando de um milagre. Eu estou aqui com um pedido de oração. Maria de Fátima passaram esse pedido, que está na UTI, uma situação gravíssima entre a vida e a morte. Nós cremos na oração coletiva da igreja. A Bíblia fala, quando o povo ora em concordância. Nós vamos orar por essa senhora aqui.
para que o espírito da morte seja banida na vida dela, que o Espírito de Deus venha fazer uma obra maravilhosa. Se você tem algum parente, amigo, familiar que está no leito de enfermidade, você vai interceder por alguém, tá bom? Senhor, eu quero aqui juntamente com a igreja e todos os meus queridos irmãos que estão me acompanhando online, que tem alguém na família que está no leito de hospital, ou que está na sua própria casa enfermo, ou que está, Senhor, com esse veredito do médico, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Senhor, nós clamamos por Jeová Rafa, o Deus da cura. Senhor, cura teus filhinhos, Pai, porque eu creio na oração de concordância, Pai. Eu creio, Senhor, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, Pai. E nesta noite eu quero declarar sobre a vida da Maria de Fátima, Senhor. Visita ela no leito de enfermidade. E o que os médicos disseram, Senhor, que não tem mais o que fazer, Jesus dá a última palavra, e declaro que ela seja curada milagrosamente no nome de Jesus. E todos que estão apresentando algum parente, amigo, ou alguém que está, ó Deus, na clínica de reabilitação, ó Deus, que precisam de uma libertação das drogas, da bebida, ó Deus, de algum problema de compulsão, Senhor, Deus, que o Senhor venha trazer libertação para os nossos queridos, Pai, amigos, familiares, porque eu creio, Senhor, como aquele centurião romano disse: Senhor, envia uma palavra, declare uma palavra, porque eu vou chegar na minha casa, o meu filho estará curado, porque eu creio no poder da palavra. A palavra tem poder, e nós declaramos, Senhor, pelas machucaduras de Jesus, nossos queridos irmãos já estão curados, Pai. Eu declaro em concordância Mateus capítulo 18, verso 19, o que dois concordar na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, se lhe há concedido pelo meu Pai que está nos céus. E eu declaro, Pai, essa concordância, eu e o Espírito Santo, que o Senhor venha, Senhor, hoje dá um chega para lá, esse espírito de enfermidade, esse espírito de morte, esse espírito de destruição. Eu declaro hoje libertação, libertação para nossa casa, libertação para nossa família, libertação emocional, libertação, Senhor, na nossa mente, Pai, libertação também de todo trejeito também religioso, Pai. Hoje tem pessoas que hoje estão na beira da loucura, porque aquelas manias religiosas, Senhor, que hoje em vez de agregar, está afastando a própria família, porque a pessoa está pirando. Pai, que o Senhor venha trazer libertação, Senhor. E eu declaro no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, ainda esta semana, Pai, surpreender os teus filhos, Pai. Quando a gente recebe a palavra e se posiciona, o céu se abre, porque está escrito, Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de Deus, ó Deus, é Deus que vai mover pessoas para nos abençoar, é Deus que vai abrir porta onde não tem porta, é Deus que vai advogar aquela causa que aos olhos humanos estava complicado, é Deus que vai acionar aquele juiz corrupto para nos dar o veredito vitorioso. É Deus que vai mover o céu e a terra, porque quando nós nos posicionamos, Deus faz Faraó se curvar, Deus faz Nabucodonosor comer capim, para que saiba quem manda é Deus. Deus é o Senhor do universo, é Ele que abre o mar vermelho, é Ele que nos sustenta no deserto com maná do céu, é Ele que libera água da rocha, é Deus que cuida dos seus filhinhos. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Teu
Espírito Santo, seja com teus cordeirinhos, Pai, teus filhinhos, Pai, porque é dessa forma que o Senhor nos trata, Pai. O Senhor nos ama de tal maneira que deu seu Filho amado, para que a gente tenha uma vida plena, uma vida abundante. Senhor, abençoa todos que estão, Senhor, acompanhando online, que gostariam de estar aqui no nosso meio, nesse culto presencial, mas o Senhor está abençoando a todos os teus filhinhos, Pai. Muito obrigado por essa noite, por esse banquete, Pai. Nós recebemos todos os presentes que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Bom descanso. Shalom Adonai.